Bacana, gente. Então, vamos começar. Boa tarde, gente. Primeiramente, agradecer vocês aí pela gentileza, porque sabe como é que é aqui em Palmas, né? Que a gente, às vezes, consegue um exame, alguma coisa assim, aí é difícil né? Então, de conseguir, às vezes, demora demais. Aí, como eu consegui, já tive que... Aí não ia dar tempo de chegar aí para a aula. Aí, por isso que eu pedi hoje a gente fazer aqui online, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar a parte com sockets. Igual como eu citei com vocês, agora a gente vai começar a parte prática. Tá? Então, essa primeira parte de sockets nós vamos trabalhar com Java, tá? Mas igual eu já falei, tá, gente? Professor, eu quero fazer, por exemplo, em Python. Tem problema. Professor, eu quero fazer em C, C++. Cara, não tem problema, tá? Fica teu critério aí, tá? A gente não vai embaçar por causa disso, não. Então, antes de começar, a gente precisa saber lembrar alguns conceitos que lembra da parte da pilha de protocolos do TCP. Né? Então, igual está aqui, a comunicação através de TCP/IP. Né? Então, aqui você vê que a pilha aqui no caso de protocolo TCP/IP, ele tem aqui, ó, quantas aqui, ó? Ele tem 4 camadas, tá? Então, diferente do modelo OSI, que tem 7. Né? Então, essa aqui que ele chama link ou física, que englobaria a camada física e de seção do modelo OSI. Aqui a camada de rede, né, que tem a mesma funcionalidade igualzinha do modelo OSI. A camada de transporte também é a mesma funcionalidade, só que ele não tem aquelas outras camadas intermediárias. Ele já faz aqui direto aqui a aplicação, tá? Em cima dessas camadas. Então, o que acontece? Espera aí que eu fiz besteira aqui. Espera aí que eu não estou... Aqui a borrachinha. Tá. Qual é a moral da história? Com sockets, ele vai dar para a gente o quê? Essas 3 camadas aqui para a gente. Tá? Ele já vai dar isso aqui para a gente e nós vamos aproveitar e desenvolver a nossa aplicação distribuída em cima. Tá? Ok? Então, nós vamos construir. Então, aqui tem algum exemplo, HTTP, FTP, Telnet, por aí vai. Tá? Né? E aí, tem uma coisa, tá, gente, que é importante ver, né? Igual a gente tem aqui, né, o pacote, né, TCP/IP ou UDP, tanto faz. Então, além de ter o endereço IP de origem e destino, a gente também tem a porta de origem e destino. O que quer dizer uma porta? Presta atenção. O TCP/IP, como a gente viu, né, por exemplo, IPv4, ele tem 4 octetos. Por exemplo, se eu tenho um endereço assim, né, 192.168.10.100, por exemplo. Então, cada pedacinho desse aqui separado pelo ponto, vou ver se eu aumento aqui, né, é um octeto. Por que a gente chama um octeto? Tá? Porque ele é formado por 8 bits, né? Tá? Então, esse endereço IPv4 é um endereço de 32 bits. Então, 4 vezes 8, 32. Tá? Então, é óbvio, dependendo da classe do IP, que essa aqui, por exemplo, que é a classe C, o que a gente tem? Aqui, os 3 primeiros octetos representam a rede e o último octeto representa a máquina. Beleza?
Então, o IP, né, o número IP vai servir para isso. Então, ele vai encontrar a rede, qual é a máquina. Né? Igual a gente já tinha mostrado na aula passada, né? Aí tem, esse é o endereço lógico, a gente tem endereço físico, lembra? Tem aquele protocolo ARP de difusão, que diz qual é, que ele funciona na camada de física aqui, né? Que envolve física em enlace, que indica qual é o endereço MAC físico da máquina. Beleza. Agora, o que tem a ver com a porta? A gente tem, numa mesma máquina, tá? No mesmo computador, no mesmo host, tá? Nós podemos ter diversas aplicações rodando. Pô, se uma informação chega, como que ele vai saber para qual aplicação que ele tem que entregar aquela informação? Ele sabe através da porta. Então, cada aplicação tem uma porta, tá? Na verdade, é o seguinte, cada porta só pode estar associada a uma aplicação. Uma aplicação pode ter mais do que uma porta, mas aquela porta só pode estar ligada a uma aplicação, tá? Então, só para relembrar, aqui, ó, né? Aqui, ó, CMD, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte para vocês poderem enxergar. Cadê aqui? Aqui, configuração. Mas antes era mais simples aqui, nesse Windows eles alteraram, cara. E aparência. Ou não tem o tamanho da fonte. Esquema de cores também não. Eu estou querendo aumentar o tamanho da fonte. Bom, mas a moral da história é o seguinte. Se você der esse comando aqui, net, stat, por menos AN, você vai ver, ó, aqui, ó, principalmente nesses iniciais aqui, vendo endereço local, a porta e o remoto. Qual é a porta que ele está usando. E o interessante é que, falando dessa questão de porta, tá? A gente tem umas portas, tá? que a numeração dela é padrão. Como assim, professor? A porta, ela tem uma numeração que a gente já sabe qual é a aplicação que está por trás. Por exemplo, ó, a porta 19 e 20 FTP dessa aplicação. Porta 20 e 21 é o SSH e SFTP. Tá? A porta 23 é o Telnet. A porta 80 é o HTTP. A porta 443 é o HTTPS, e por aí vai. Tá? Então, as portas já têm especificadas. Quer ver? Olha, se não me falha a memória, olha só, se for ver a porta do MySQL, se não me falha é 5, aqui, ó, 3306, ó, a do MySQL. Então, ele já tem uma porta, ó, porta 3306 é do MySQL. A do PostgreSQL, acho que é 5436, alguma coisa assim, quer ver? Ó? A PostgreSQL. Ó, 5432, tá vendo? É a do Postgre. 5432 Postgre. Tá? SQL. Né? Você vê, quando usa aquele Jupyter Notebook, né? Então, ele usa a porta, né?
8888 é do Jupyter Notebook. Se não me falha a memória, a porta, acho que é aquela do Tomcat, é o JSP, ó. O Tomcat, eles têm uma porta aqui, que eu... Então, isso é só a 8080 normalmente é do Squid, né, que é o Prox. Então, isso é só para lembrar vocês o quê? Que a porta, tá, é associada à aplicação. Então, tem algumas portas, igual eu falei, que já são padrão. Se não me falha a memória, eu acho que... Se não me falha a memória, acho que do DNS 53, se não me falha a memória. Entendeu? Então, é aqui, ó, 53, ó, é do DNS, tá? Então, a gente, dependendo do número da porta, a gente já sabe qual a aplicação que está rodando ali atrás. Tá? O que acontece normalmente é que, no caso, ó, você vê, quando a aplicação já é criada pelo usuário, normalmente a gente usa uma porta alta. Tá? O que é uma porta alta? Com números altos, tá vendo? Aqui, ó, que eles criam aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são o meu navegador, operações aqui. Você vê que normalmente, ó, eles usam números altos aqui, 57 mil. É número alto que usa, tá? Para não correr risco de você dar choque, né, com outra porta, tá? Beleza? Bom, no caso do Java, né, todas as classes de comunicação em rede estão definidas nesse pacote, né? O JavaNet. Aí a gente vai ver inicialmente as classes para comunicação através de TCP. Depois a gente vai ver no caso do UDP. Tá? Primeiramente a gente vai trabalhar aqui com o TCP. Aí depois que a gente pega a manha, a gente vai trabalhar com o UDP. Tá? E só uma coisa, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, tá, gente? Por favor, pode perguntar aí, tá? Não fica com vergonha de perguntar, não, tá? Podem participar, pode perguntar. Aí, quando chegar mais para frente, no final, aí mais tarde eu faço a chamada, tá? Mas a moral da história é essa, tá, gente? Pergunta aí se tiver alguma dúvida. Bom, então, no próximo slide aqui, a gente tem alguns construtores da classe socket. Então, aqui o socket vazio, ele cria um socket sem ligação. Esse caso aqui, ó, socket init address addr int port. Então, eu vou dar aqui um objeto já no formato de endereço, tá? Na internet, uma porta. A forma mais comum, às vezes, também da gente acessar, que fica mais simples, é dessa forma aqui. Você dá uma string, onde esse host aqui pode ser ou o nome da máquina ou o IP. É óbvio, você vai botar o nome da máquina se for um nome que teu DNS consegue traduzir para um IP, né? Tá? E a gente põe aqui e a porta que ele vai conectar. Tá? Então, tem essa situação. Há alguns métodos, close, o próprio nome diz, né? Fecha o socket. Tá? Esse get init address, ele retorna o endereço em que o socket está ligado. Tá? Aí a gente pega aqui também, ó, esse aqui é o get local address. Esse aqui é o endereço remoto. Ele obtém um endereço remoto. Esse aqui é o endereço local, como o próprio nome diz aqui, get local address.
Espera aí que daqui a pouco eu vou voltar nisso. Get local port, pega a porta local. Get port é a porta remota. Agora eu vou falar aqui que é esse input string e output string. É que a moral da história é o seguinte. Se a gente tem aqui o nosso programa, né? Tá? Aí a gente tem o nosso programa. Então, quando eu envio, eu estou enviando a informação, eu tenho o quê? Um output. Está saindo, né? E quando eu estou recebendo, tá? Eu tenho um dir input, né? Beleza? E o legal é que ele tem já uns métodos que fica bem claro, né? Que se eu estou recebendo, normalmente os métodos que usa para receber, ele tem o prefixo read. Ele está lendo uma informação. E quando ele está enviando, ele está escrevendo, ele está write. Tá? Ele está escrevendo a informação para fora. Então, agora eu posso voltar no get input string e esse get output string. O que é uma string? Em inglês é um fluxo. Tá? É um fluxo. Então, no nosso caso, é óbvio que é um fluxo de dados. Né? Então, get input string, ou seja, eu pego, get é pegar, obter. Então, vou pegar, obter a string, ou seja, o fluxo de entrada. Então, eu vou ter que pegar um fluxo de entrada quando eu quero receber informação. Eu obtenho, né, get output string, ou seja, um fluxo de saída, quando eu quero enviar uma informação. Tá? E eu posso set, né, configurar, colocar um timeout, que é o quê? Eu posso especificar o tempo máximo que eu vou esperar pela conexão. Então, eu posso especificar um timeout para isso. Isso aqui não precisa, que depois tem o código, tá? Não. A gente vai ver, é dentro do código que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui já está lá no AVA, um exemplo de servidor básico e de cliente. Aí eu vou explicar melhor em cima daqui a pouco do código, tá? Que já está aqui. Já no servidor, porque aí você vê que aqui é server socket. Então, qual é o construtor? Normalmente, que a gente mais utiliza é esse aqui, server socket, onde que eu indico qual a porta que o servidor vai escutar. Tá vendo? Anteriormente, eu estou dizendo qual... Aqui, ó, eu estou me dizendo a qual porta eu vou me conectar. No caso do servidor, é qual porta que ele vai escutar para receber a conexão de algum cliente. E max log é o número máximo de conexões simultâneas que você pode ter. Então, normalmente, um exemplo claro, se você tem, quem configurou o Apache, por exemplo, se você tem lá naquele httpd.conf, quer ver, ó, você tem ele, ó, d.conf, que é o arquivo para configurar, tem umas configurações. Aí, deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui, exemplo do Apache httpd.conf. Deixa eu ver aqui. Ele tem aqui uma variável, quer ver, ó. Uma que você diz qual é a porta que vai padrão dele, que normalmente é 80.
vendo aqui, ó, ele diz qual é o timeout da conexão, então ele está dizendo, ó, 300 milissegundos. Tá vendo? O que mais aqui? Aí que nós vamos achar, tem mais coisa aqui. Aqui, ó, max clients. Então, essa variável aqui indica o número de clientes que ele vai trabalhar simultaneamente. Que aí, no caso, o valor que tiver aqui, quando ele lê, ele vai carregar aqui nesse max log aqui, ó. Tá vendo? Que é o número máximo de clientes. Tá? Isso aqui é só umas coisinhas aqui, quer ver? Ó? Aqui, listen, tá vendo? Ele diz qual é a porta, tá vendo? Por default, esse valor é 80 para o HTTP e 443 para o HTTPS. Legal? Então, você vê que tem isso configurado. Porque se eu quiser fazer uma intranet, eu posso mudar as portas para só quem sabe poder conectar, que não adianta só botar o IP. Aí eu teria que botar o IP, 2 pontos, o número da porta que o HTTP e o HTTPS vão estar funcionando naquele meu servidor. Ou seja, quem não sabe não vai ter como acessar nada ali, por exemplo. Tá? Eu posso mudar esse valor, porque aí só quem sabe vai conseguir acessar. Ou seja, não vai ficar um servidor público, né? Que mais aqui que eu queria mostrar? Isso aqui também é legal. Que o que acontece? Esse PID file é o que? PID é Process Identification. Então, ele serve para quê? Quando você starta o processo, tá? Lembra lá quem configurou? Você não tem os serviços, você não pega, por exemplo, dá o nome do processo start, stop, restart, quando é para ele parar e iniciar de novo. Então, o que ele faz? Quando você dá o start, ele guarda o PID, Process Identification, você guarda isso. Tá? Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Até no Windows tem isso. Deixa eu mostrar aqui no PowerShell. Ó, eu vou botar aqui para vocês, ó, PS. Tá vendo? Ele me diz aqui, ó, para todos os meus processos. Aqui, ó. Aqui. Qual é o ID dele, que é a mesma coisa que o PID, né? Tá vendo? Ele me diz qual é o identificador do processo. Lembra aquela ideia? Depois, se eu quero dar o kill, né, eu preciso ter o ID, né? Ou o PID, que dá a mesma... no caso, é a mesma coisa. Tá identificando, tá vendo? Process name, esse é o ID do processo, é o PID. Tá? Aí, se eu quiser dar um kill, eu uso do ID que ele realiza a operação. Tá? Ok? Então, é assim que é a brincadeira. Aí ele guarda o PID para quando você dá o stop, ele poder enviar o sinal, o kill, para derrubar o processo, e depois ele dá o start e inicializa ele de novo. Tá? Conseguiram mais ou menos entender isso aí, galera? Me dá um retorno aí, gente. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Tá tranquilo? Só para ver aí se eu... bacana. Tá, gente? Qualquer dúvida aí, vão falando. Se não entender, se eu estiver indo rápido demais, tal, tá? A gente está aqui para aprender. Então, se não entendeu, teve alguma dúvida, tal, pode perguntar, gente. Tá bom? A gente está aqui para aprender. Se professor, não entendi, tal, aí a gente... Bacana. Valeu aí pelo retorno aí, gente. Porque como a gente está assim, online, é bom a gente ter um retorno aí, saber se o pessoal está conseguindo captar aí a mensagem, né? Aí é bom que eu mostro também que vocês verem
que supostamente coisas que vocês já viram em redes, que como tem a ver. Por quê? Na verdade, o servidor Apache é um programa que funciona em cima da pilha de protocolo do TCP/IP, e aí ele tem que ler, normalmente, esses parâmetros de algum arquivo. Tá? Ok? Normalmente, esse servidor ele é feito normalmente em C, C++, né? Mas hoje também, se a gente quiser fazer ou em Java ou em Python, alguma coisa assim, dá para fazer. Aí tem gente que fala, pô, mas tá, tem o Python interpretado. Não tem problema, você usa um compilador, aquele compila aquele código e gera o executável. Aí qual é o único problema? Que aí você vai perder a questão dele ser multiplataforma, né? Que se você tem um interpretador, igual por que o Java é multiplataforma? Porque você tem o binário intermediário, né? Tanto faz se for o ponto .class ou for o ponto .jar, mas você tem que ter a JVM daquele sistema operacional para executar. Que é a mesma coisa é o Python. Tá? Se você tem o ponto .py, por exemplo, se você tem um interpretador do Python instalado para aquele sistema operacional, tu vai conseguir executar. Tá? Mas aí qual é o lance? Quando você cria o executável, ele é criado para aquela plataforma-alvo. Né? Se eu compilei ele para o Windows, ele só vai executar no Windows. Né? E é a mesma coisa. É óbvio que o código fica mais rápido, você não precisa dar o código-fonte, né? E não depende de instalar interpretador, tá? Mas aí você, mais em compensação, você perde essa questão do multiplataforma. Então é aquele jogo, né? Tá? Ok? Que vai fazendo, tá? Aí, de métodos, né? Aí, na classe server socket, tem esse accept, tá? Então, esse accept, tá? Ele retorna um socket do objeto server socket. Como assim, professor? Esse é um método bloqueante. Ele fica lá parado, esperando receber uma conexão na porta que foi especificada aqui para o servidor. No caso do Apache, por exemplo, a porta 80. Na hora que tem uma conexão legítima naquela porta, né, para aquele servidor, ele aceita e retorna o socket, ou seja, uma conexão, ele fecha um canal de comunicação, por exemplo, um circuito virtual entre o cliente e o servidor. Tá? Ok? Então, é isso. O close é a mesma coisa do outro, né? Fecha a conexão. A mesma coisa do outro, né? Get net address, você pega o endereço que está conectado, a porta local, e aí você também pode, aqui, get, você pode saber qual é o timeout, né? Get, ele pega, e o set, você pode configurar o timeout para aquela conexão, tá? Então, antes da gente ir para o código mesmo, eu vou explicar mais umas coisinhas aqui, tá? Fiquem tranquilos, aqui nós vamos chegar lá, tá? Só um segundinho. Então, o outro conteúdo, tá? Esse é o segundo que está aqui, né? O material complementar, tá? É esse aqui. Que é o que deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte, né? Então, ele trabalha com essa ideia de fluxos, igual eu botei aqui em cima, né? Tem o nosso programa, então tem o fluxo de entrada e de saída. Então,
Qual é a moral da história aqui? Tá. Inicialmente, a gente vai ver o que aqui, ó, tá? Nós vamos trabalhar principalmente com esse aqui, ó, Data Input Stream e Data Output Stream. Por quê? É para manipular tipos primitivos. Então, com Data Input Stream e Data Output Stream, eu consigo receber, né, input e enviar output tipos primitivos. O que são os tipos primitivos? É o que a gente vai ver aqui embaixo, que é o quê? Ó? Eu posso, é o quê? Ó, para ler e escrever dados primitivos no Java, em vários métodos. Então, quais são os tipos primitivos? Ó, byte, long, double, int, char, string, UTF, e por aí vai. E olha só como é que é interessante. Lembra que eu falei que, ó, se eu quero enviar, eu quero receber, eu tenho o prefixo read. Se eu quero receber, eu tenho o prefixo write. Aí, olha só que legal que ele tem aqui, né? Se eu quero ler um byte, read byte. Se eu quero receber ou ler, né, e receber long, read long. Quero receber um double, read double. Uma string, read string. Read UTF, que aí o UTF a gente pode ter com caracteres com acento, trema, esse trololó todo, eu prefiro usar, às vezes, principalmente gente que tem português, tem acentos, então eu prefiro usar o UTF do que o string, tá? E o correspondente que a gente tem para enviar. Write byte, write long, tá vendo? É para enviar, tá? E tem o prefixo write para enviar e o sufixo eu vejo de acordo com o tipo do dado que eu quero enviar. E quando eu quero receber, eu tenho o prefixo read e depois o sufixo é o tipo do dado que eu quero receber. Então, é bem tranquilo, tá? E é óbvio, a gente está usando aqui inicialmente data input string e data output string, que inicialmente nós vamos trabalhar com tipos primitivos, né? Depois, quando a gente for trabalhar para enviar e receber objetos, muito óbvio, em vez de ser data, é object input string para receber e object output string para enviar objetos. Tá? Que é o que a gente vai ver depois, ainda na matéria. Mas primeiro nós vamos trabalhar com dados primitivos, tá? Então vai ser que nós vamos trabalhar. Tá? Agora eu vou explicar aqui para vocês, tá? O código. Deixa eu aumentar o tamanho aqui da fonte. Acho que esse tamanho aí tá, acho que dá para enxergar, né? Estão conseguindo enxergar aí, gente, eu botando o código assim com esse tamanho para a gente explicar? Vocês estão conseguindo enxergar de boa? Tá? Oh, valeu. Obrigado. Né? Para saber que se ficar pequeno demais, né? A gente ficar ruim de enxergar. Então, a gente tem aqui a classe servidor. E essa classe servidor aqui, a gente vai começar, óbvio, com um exemplo simples, né? Bem bestinho. Tá? O que faz? O cliente conecta no servidor, o servidor manda essa mensagem aqui, tutorial de Java para o cliente, e acabou. Tá? É bem simples. Então, aqui, inicialmente, eu tenho server socket vazio, né? Eu só disse que S1 é um socket, também está vazio. Esse cadena aqui vai ser a string que eu vou enviar. E como eu só vou enviar, eu vou ter um data output string. Tá? Aí, aqui, eu tenho aqui dentro de um bloco try catch, tá? Eu estabeleço. Então, toda vez que eu tiver um construtor, tiver os métodos, normalmente eu tenho que botar dentro de um bloco try catch, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está, S, tá vendo? É um objeto da classe server-socket. Eu criei um novo servidor. Ele vai escutar na porta 4321. Eu tenho um máximo de 300 conexões simultâneas. Então, primeiro é a porta e aqui o máximo de conexões simultâneas. Igual tá aqui. Cadê?
server socket. Aqui, ó, tá? O número da porta e o número máximo de conexões simultâneas. Tá? Aí, ó, se eu não conseguir, tá? Ele vai dar um erro aqui. Como assim, professor? Imagina que eu já tivesse um programa alocado à porta 4321. Então, isso aqui não ia dar certo, ele ia jogar aqui e me dar mensagem de erro. Tá? Aí eu estou fazendo um loop aqui, while true, aí ele faz o seguinte, esse comando aqui, o que ele está fazendo? Do servidor S, tá vendo que eu estabeleci aqui, ele fica aqui accept. O que é isso? Lembra que eu falei? É um comando bloqueante que ele fica esperando uma conexão legítima na porta 4321. Quando tem uma conexão legítima, ele retorna um socket aqui para o S1. Se teve uma conexão legítima, o que ele faz? Desse socket, ele pega uma string de saída de dados, ó, data output string, S1 get output string. Então, S1 out dando a ideia de saída, né? É uma string de saída, data output string. Aí, o que eu faço? S1 out, dá de saída, write UTF. Por quê? Porque aqui eu estou botando exclamação, tal, podia ter acento. Ele está o quê? Enviando essa cadeia de caracteres aí, tutorial de Java, para o cliente que conectou nele. Ele faz só isso com o cliente, fecha a conexão e volta no loop para receber outra conexão. Tá? Então, a gente está começando simples para entender. Já do lado do cliente, o que ele faz aqui? Ó? Ele cria um socket, a princípio, vazio, e aí eu especifico, tá, em quem que eu quero me conectar. Então, aqui, olha só o que ele está fazendo. Eu estou criando um endereço, que é o quê? A princípio, eu botei localhost, que a gente sabe que localhost e 127.0.0.1 é a mesma coisa, que indica que é a própria máquina, tá? E 4321 é a porta que o servidor tal. Tá vendo aqui? Eu vou conectar no servidor aqui. Beleza? Aí ele está falando aqui, conecta nesse endereço e eu estou dando um timeout aqui, ou seja, eu vou esperar até 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo pela conexão. Se não der, ele deu erro, ou seja, aí ele vai lá para o bloco cat associado, que isso aqui está tudo dentro desse try aqui. Se ele conseguiu conectar lá no servidor, ele abre uma string, tá? Data input string. Para quê? Para ele receber, ó, essa cadena que o servidor enviou. Se ele enviou, tem que receber. Então, eu abro uma conexão aqui, né? Uma string de entrada, get input string, e aí eu faço aqui, ó, MSG, né? Que é aqui uma string, né? Eu faço o quê? Read UTF. Então, ele recebe aqui. Por que eu não preciso de um cast nesse método? Porque ele já sabe que é read UTF, então ele só vai retornar uma string. Ele não vai retornar nada diferente. É uma string. Então, como é MSG string, ele recebe e ele mostra que é uma mensagem recebida, fecha a conexão e acabou. Então, o cliente só faz isso. Ele conecta no servidor, recebe a mensagem e finaliza. Tá? Você vê, gente. Então, a princípio, é um código. Ah, para aumentar mais? Espera aí. Sim, né? Tamanho da letra. Melhorou? Aí, gente, se for o caso, ó, uma coisa que vocês podem fazer para melhorar, tá vendo aqui que tem, ó, essa coisa aqui, ó, você vê, ó, ela fica, né? Você pode aumentar. Aqui, ó, igual comigo aqui, ó, se eu fecho aqui o public chat aqui, ó, você vê que ele já aumenta a tela e fica mais fácil para
para enxergar, tá? Beleza. Então, gente, o que nós vamos fazer agora? Vamos executar o código para ver ele funcionando. Deixa eu ver. Peraí. Aula 04. Vou aqui CMD. Primeiro, deixa eu ver se eu estou com Java C. Eu estou com Java que está instalado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou compilar ele, né? Então, vamos lá. Java C menos CP pontos. Esse CP ponto é o class path, né? Estou dizendo, está aqui no local, então eu vou compilar quem é. Eu tenho o servidor 2.java e o cliente 2.java. Beleza? Aí já fez, tá vendo? Se eu botar aqui asterisco.class, você vê, ó, ele já compilou os dois. Agora eu vou abrir um outro terminal aqui. Aí, o que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou rodar o servidor. Então, eu vou dar aqui, ó, Java menos cp.servidor2. Ele pergunta, eu quero executar, permitir acesso. Ele está rodando. Agora eu vou rodar o cliente, ó. Java menos cp.cliente2. Aí, tá vendo? Ele recebeu a mensagem, ó, tutorial de Java. Tá? Só para mostrar para vocês que eu vou dar Ctrl C aqui para interromper o servidor, para provar para vocês que esse trem está funcionando. Olha só o que eu vou fazer aqui. Abrir com... Eu vou alterar aqui, ó. Quando eu conectar aqui no servidor, eu vou botar uma mensagem na tela aqui, ó. println, eu vou botar aqui, ó. Servidor rodando. Ok? Beleza? Para você saber que ele está rodando. O que mais aqui? Agora eu vou compilar de novo. Vou rodar aqui o servidor. Olha lá, ele apareceu a mensagem, o servidor rodando. Tá? E na hora que eu executo aqui o cliente, tá vendo? Ele recebeu. Só para mostrar, eu vou alterar também a mensagem aqui. Em vez de ser tutorial de Java, eu vou alterar aqui, ó. Eu vou botar, ó, mensagem do servidor. Tutorial de Java. Ctrl S, salvei. Vou compilar de novo. Vou rodar o servidor. Aqui agora, do lado do cliente, vou rodar, ó lá, mensagem recebida. Mensagem do servidor, tutorial de Java. Tá? Aí, o que acontece, gente? Se você tivesse rodando, né, isso aqui, né, e você tivesse executando isso numa máquina que tem IP real, ou seja, um IP roteável, você podia botar aqui, né, em vez de localhost, você botava o endereço IP da máquina e ele ia achar, tá? Ele ia achar, tá? Então, o negócio funciona, tá? Direitinho.
Então, o que nós vamos fazer agora? Tá? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar agora para vocês uns exercícios, tá? Para vocês trabalharem em cima desse código que eu acabei de passar. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, até aqui já no chat para facilitar. Ó, exercícios para fazer em cima do código cliente servidor apresentado. Então, qual a primeira coisa que vocês vão ter que fazer? O exercício 1. Tá? No código do cliente, leia do usuário, tá? O IP ou nome da máquina que deseja conectar, como também a porta. Após, né, o cliente deve conectar utilizando né, no servidor, utilizando as informações fornecidas pelo usuário. É a primeira coisa. Ok? Tá? Qual é a segunda coisa? Tá? O cliente deve ler uma mensagem do usuário e essa mensagem deve ser enviada ao servidor. Do lado do servidor, ele deve receber essa mensagem do cliente, tá? E mostrar na tela, tá? Mude a mensagem de resposta do servidor para o cliente como mensagem recebida no servidor. Tá? Bacana. E a parte 3 é fazer um loop no cliente para leitura das mensagens a serem enviadas para o servidor. O loop deve ser interrompido quando a mensagem terminar for digitada. Beleza? Envie a mensagem terminar para o servidor,
quando ela for digitada e finalize o servidor. Então, tem essas 3 questõezinhas aí para o pessoal, para vocês se divertirem aí. Aí, o que nós vamos combinar? Tá? Ó, no meu relógio aqui são 15h06. Eu vou dar para vocês até 15h36, meia hora para vocês tentarem fazer, e aí depois eu corrijo. Mas é aquela coisa, gente, eu não preciso nem dizer que depois vocês vão ter que implementar isso, fazer trabalho, fazer avaliação usando isso. Então, aproveita a oportunidade para treinar. E, apesar de eu interromper a gravação aqui para o áudio, mas eu estou aqui na frente do computador. Caso você esteja fazendo e tenha alguma dúvida, pode me chamar que eu ajudo. Combinado, gente? Tá? Então, eu vou dar meia horinha aí para vocês tentarem fazer. Daqui a pouco a gente volta para corrigir, tá? Beleza? Então, até loguinho. Vou botar aqui para gravar. Deixa eu aumentar aqui, a tela. Aqui no caso do servidor, né? O que foi feito, né? Aqui, né? Deixa eu ver se aqui fica melhor aqui para enxergar. Edição. Cadê que o tamanho da fonte aqui, meu Deus? Uai. Matando. Pois tem hora que a gente esquece os treinos. Mas beleza, vamos. É porque aqui eu já tinha mudado. Tá vendo? Aqui tem que ser mensagem recebida do servidor. Aqui, né? Em vez de ser tutorial de Java. E aqui, o que fez a mais aqui, né? Aqui eu recebo, né, a mensagem que vem do cliente, né, que cria um data input stream, cria uma stream de entrada, leio ela, né, read o TF e mostro na tela. E aí o servidor retorna aquela cadeia que aqui certo seria... eu vou colocar ele lá no AVA já para vocês, tá? O código corrigido. É que é a mensagem recebida no servidor. E aqui ele faz, né, que se a mensagem for terminar, ele sai do loop. Né? Tá? Então, essa aqui é a moral da história. Esse aqui, ele, compare to ignore case, ele compara duas strings, né? Ou seja, a que ele recebeu com terminar se foi igual a zero, porque as duas são iguais. E ele faz isso ignorando maiúsculo e minúsculo, né? Se for terminar, ele sai do loop. E do lado aqui do cliente, né, eu estou lendo aqui, ó, digite o IP, digite a porta, e aí ele vai criar aqui naquele endereço com o IP e com a porta que eu li aqui. Né? E aí, o que ele faz? Ele envia, né, que write to TF a mensagem, recebe aquela do servidor e mostra. E aí, na hora que a mensagem também for terminar, ele cai fora. Eu vou rodar aqui, daqui a pouco eu já vou colocar lá no AVA. Então, a gente compila os dois.
Aí vou rodar o servidor. Agora eu vou rodar aqui o cliente. BTP. Eu vou botar aqui 127.0.0.1. Errei. Dá Ctrl C. O IP 127.0.0.1. A porta 4321, que é a porta que o servidor está rodando. Aí ele fala, mensagem a ser enviada. Vou botar aqui. Teste para ver se funciona. Aí apareceu aqui no servidor, mensagem recebida do cliente. Teste para ver se funciona. Acho que se trocar aqui. Eu não salvei. Eita. Então, peraí. Pensei que eu tinha alterado. Compilar de novo aqui os dois. Rodar o servidor. Vai rodar o cliente. 127.0.0.1. Porta 321, que é a porta. Aí a mensagem. Teste para ver se funciona. Aí recebeu. E aí, mensagem recebida no servidor. Confirmou. Aí eu digito qualquer mensagem que eu... teste 1, 2, 3. Aí, aqui não recebeu. Agora vai. Tá vendo? Aparece. E quando eu digitar terminar, termina aqui tanto o cliente quanto o servidor. Porque eu falei, né? Que é para terminar os dois. Tá vendo? Tá vendo? Aí terminou. No caso, né? Os dois códigos, tá? Então, eu só vou fazer aqui o seguinte. Eu vou botar deixa eu botar o código no AVA aqui para vocês terem ele, tá? E já vou passar mais uma coisinha para a gente fazer. Só um minutinho, tá? Tá? Então, explicando mais uma vez aqui qual é o interesse de fazer um scan de porta, né? Então, é para você encontrar, né, quais aplicações estão fazendo uso daquela porta, ou seja, tem uma aplicação, se aquela porta está aberta, que tem uma aplicação ali, rodando. Então, por exemplo, eu vi que a porta 80 está aberta. Mal intencionado pode fazer, ver o quê? Bom, se a porta 80 está aberta, tem uma Apache ali. Vai que esse administrador dessa máquina é um daqueles lerdão que não atualiza, não põe os patch nem nada. Deixa eu ver se ele tem uma versão mais antiga, que tem alguma vulnerabilidade, e o cara consegue invadir. Mas a primeira coisa que ele tem que fazer é descobrir quais as portas abertas e, consequentemente, quais aplicações que roda. Porque se você está fazendo um ataque, alguma coisa assim, né, via internet, é o jeito, você não vai fisicamente lá. Então, a primeira coisa que você tem que ver é isso. Tá? Eu já vi uma vez, não tinha um servidor da Microsoft, que eu esqueci o nome agora, que era o equivalente do Apache, mas na Microsoft. Né? Ele tinha uma vulnerabilidade, cara, que se você desse uma string mal formada para ele, você derrubava o servidor. Né? Entendeu? Então, você dava uma entrada de dados para ele e você conseguia derrubar. Né? Então, tinha um serviço da Microsoft que rodava na porta também 139, porque bastava você também mandar um pacote mal formado para ele. Tá rodando? Tá, beleza. Eu mando um pacote para ele, você travava a máquina também, entendeu? Então, na época
que de faculdade, teve uma época que eu cheguei a fazer que as máquinas ainda não estavam atualizadas para essa vulnerabilidade. Aí eu pegava de um IP de início até o fim, né? E mandava esse pacote para todas aquelas máquinas. Aí eu derrubava aquelas máquinas todinha. Naquela época que a internet era lento para caramba, né? Aí todo mundo ficava competindo por uma banda ralinha toda a vida. Aí eu falei, peraí. Aí eu estava lá no laboratório, rapo, derrubava um monte. Aí, enquanto o pessoal não reiniciava a máquina, eu tinha internet boa, porque aí só eu que ficava usando, entendeu? Porque aí aqui a aplicação mandava esse pacote mal formado, aí eu sabia o meu IP, aí eu falava, eu vou pegar uns 20 IP para baixo do meu e uns 20 para cima. Aí eu derrubava um monte, entendeu? Aí era só mandar esse pacote mal formado nessa porta 139 desses IP todo e derrubava todo mundo. Então, então a primeira coisa que tem que fazer é isso, você descobrir quais portos estão abertos, tá? Então, esse é mais um exercício, tá? Então, olha, se vocês depois olhar lá no AVA, o exercício cliente-servidor certo e que eu acabei de corrigir já está lá, tá? Então, vamos tentar agora fazer esse scan de porta, tá? Então, aqui já são 4 horas, vou dar, eu acho que dá aí uns 15 minutos, dá tempo para vocês fazerem. Vamos tentar fazer. Basta você ver. Se você conseguiu fazer a conexão, a porta está aberta. Isso você pode tentar fazer lá o connect dentro do bloco try-catch. Se aquela porta não estiver aberta, ele vai falhar. Aí não precisa mostrar nada. Por quê? Porque normalmente o número de portas que não tem nenhuma aplicação atrás é muito, muito, muito maior do que as que tem. Então mostra só as que estão abertas. É isso, igual o pessoal cria já, por exemplo, quando o cara. Já o contrário, né? Já quando o cara faz regras dependente de firewall, ele já fala assim: bloqueia essa situação toda. Por quê? Que se você é um usuário legítimo e que está fazendo uma coisa certa, você tem cara para ligar para o cara que controla a rede, né, o firewall, e falar: isso aí está bloqueando um acesso legítimo meu. Tá? Enquanto, se você estiver fazendo uma coisa que não é legítima, estou vendo site de pornografia, sei lá, qualquer coisa assim, você não vai entrar em contato com o cara. Tá ok? Então, porque foi até uma coisa engraçada que eu vou só mostrar aqui para vocês rapidinho, que isso acontecia muito em prox, porque aqui, ó, tem uma universidade na Inglaterra e chama SUC. Vendo? Aqui, ó. University. Aí, tá vendo? É uma universidade que tem na Inglaterra. Aí o cara, como tem sex aqui no nome da universidade, ela bloqueava. Sacaram a moral da história? Porra, como você está querendo realmente fazer acesso a uma universidade, um site? Porque, por exemplo, nessa universidade, por incrível que pareça, cara, tem pessoal que pesquisa na área de computação e tudo mais, tem umas coisas top lá. Aí você queria entrar, bloqueava. Mas como é uma coisa legítima, aí o cara criava uma regra lá no proxy, no firewall, e falou: se o link for esse aqui, né, barra asterisco, libera. Entendeu? Se tiver success, libera. Por quê? Porque aí dá. Qualquer um tem como ver que isso aqui é uma universidade. Aí ele libera. Tá? Agora, por quê? Porque ele tem o sex aqui, que normalmente é uma palavra que o pessoal usa para bloquear, né? Então, isso é só para mostrar para vocês que esse tipo de coisa pode acontecer, né? Não sei se o pessoal já tinha até
ouvido falar nessa universidade aí, que tem lá Computer Science, Artificial Intelligence. Então, tem umas coisas bem legais. Por isso que eu conheço essa universidade aí, tá? Então, para vocês verem que, às vezes, esse tipo de coisa acontece. Mas se é legítimo, é a mesma coisa igual de cartão de crédito. Se o cara suspeita que tem uma coisa ilegal, ele bloqueia. Se foi você mesmo que está usando, o que você faz? Você tem a cara, porque é você mesmo, você pode ligar lá e liberar. Não, ó, sou eu mesmo que estou fazendo essa operação, tal, libera aí para mim. Agora, o mala não vai ter cara de ligar. Eu estou usando o cartão do cara aqui legalmente, libera aí. Não vai, né? Tá? Beleza? Antônio, a gente tem uns que tem mesmo, que a cara de pau dos malas tende a infinito, cara. Né? Mas também só se o cara também lá do operador de cartão for muito amador, né? Igual eu estava contando o caso, né, bicho? Que tem um cara que bateram no carro dele. Aí o cara foi na delegacia fazer uma reclamação, mas só que o cara tinha ordem de prisão contra ele. Aí o cara vai na delegacia, cara. Na hora que os caras botaram o documento lá, ele já ficou lá mesmo preso. Cara, o cara que tem ordem de prisão contra ele, o cara que é mala, vai na delegacia reclamar de alguma coisa. Parece piada, mas isso é verdade, cara. Né? É. Não, galera, vamos tentar fazer aí o exercício. Tá esse aí que eu passei aí do scan de porta. Então, vamos dar até 16h15 aí a gente volta aí, tá, meu cara? Aí a gente vai corrigir eles aí. Até login. Aqui para pedir para gravar, né? Bom, quer ver? Vamos voltar lá. Cadê, ó? Né? Então, mais uma vez, ó, você vê aqui que o scan de porta, né? Aí ele lê o IP mais uma vez. Ó. Aqui eu posso ler, tanto faz se é o IP ou o nome da máquina, tanto faz. Aqui eu digito a porta inicial, a porta final, e ele vai fazer um for, onde a porta vai da porta inicial até a porta final, pulando de um em um. Aí ele tenta conectar lá naquele endereço e naquela porta, e o timeout, a princípio, botei 50 milissegundos. Se ele conectou, ou seja, se naquela máquina-alvo, naquela porta indicada, conectar, ele diz que a porta está aberta. Se não conectar, ele pula aqui para o catch e, obviamente, depois para o final aqui. Por quê? Que está em branco. Ó. Não precisa fazer nada, ele só fecha a conexão e tenta depois abrir de novo. Tá? Por quê? Que normalmente o número de portas é muito fechada, ou seja, que não tem nenhuma aplicação rodando atrás, é maior do que as que tem. Então, senão eu ia lotar a tela dizendo, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. E saber que não tem não me adianta de nada, só me interessa saber as que tem. Tá? Ok? Porque eu não sei se vocês lembram no bloco try-catch, o finally, ele executa independente se ele deu tudo certo ou se ele entrou no catch. Ele executa o comando que está associado ao finally. Né? Entendeu? Então, você vê que quando a gente roda, né, igual eu rodei aqui o scan de porta, botei localhost na minha máquina. Porta de início, 49.660. Porta final, 49.700. Né? Aí você viu que ele mostrou as portas abertas, que são justamente elas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? São essas portas aqui que estão abertas, tá? Por exemplo, se eu botasse essa aqui, ó, de 57.100 a 57.350, ia mostrar essas aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Localhost. Então, eu vou começar do 57.100
eu vou até 57.350, só para vocês verem. Aí vai mostrar essa. Peraí, peraí. Deixa eu botar IP 192.168.100.10, que é o IP que está aqui, né? Deixa eu ver agora, 57.100, 57.350. Era porque da hora que eu abri até agora, deixa eu ver, será que ela já fechou a conexão? Ah, ela fechou, parece. Mas se você botar, tá vendo? Ou tanto faz o IP, o nome, né? Da... Vamos ver aqui. Deixa eu ver se esse aqui, se ele vai deixar. Vamos ver se vai. É porque tem alguns aí que o firewall bloqueia. Tá vendo? Aí ele a porta 80. Vamos ver se vai estar 443 também. Mas é aquela coisa, né? O cara que vai fazer o ataque, ele tem paciência, ele bota um número aí, vai de 1 a 60 mil, 62 mil, e deixa o pau torando aí para ver tudo que está aberto. Eu só não botei, que senão vai demorar demais, cara, tá? Por para não. Você vê, se de 50 mil, olha quanto tempo demora, né? Ah, mas se quem quiser fazer um teste aí, tiver tempo, aí você deixa que ele vai ficar fazendo aí, vai achar todas as que tiverem aberto. Põe de 1 até 60 mil, você vai ver a porta aberta aí, acho que tiverem, né? Mas nessa aí só tem essas duas mesmo, tá? Beleza, gente? Conseguiram captar a mensagem aí desse scan de porta? E uma coisa que é interessante, tá? Que aí vamos falar do outro lado, o cara que faz a segurança, né? Então, tem um sistema chamado IDS, né? Que é o Intrusion Detection System. Não sei se vocês ouviram pelo menos falar disso na disciplina de segurança, que uma das coisas que ele pode fazer é o seguinte: se alguém está tentando, né, escanear a porta, ou seja, ele vai na porta, daqui a pouco ele vai na porta seguinte, na outra, na outra, na outra, você vê, opa, esse camarada aí, desse IP aí, está fazendo um scan de porta aqui em mim. Bloqueia esse IP. Para ele não fazer, porque normalmente a primeira coisa que se faz é um scan de porta. Entendeu? Aí o cara pega esse IP que está fazendo isso, joga ele como regra lá no firewall, tipo o quê? Bloqueia esse IP. Ele não pode mais conectar, não pode fazer mais nada aqui na minha rede. Entendeu? Então tem IDS que faz isso. Né? Por quê? Que quando você quer fazer uma conexão legítima, tu vai numa porta só e acabou. Você não fica uma, depois na outra, depois na outra, depois na outra, depois na outra, na sequência. Entendeu? Não faz isso. Você vai numa só e acabou. Tá bom? Então, gente, a princípio, né, do conteúdo da aula que a gente tinha para hoje era isso aí, tá? Então, eu vou fazer a chamada aqui rapidinho, só um minutinho.